Hoje nós vamos falar sobre um dos principais assuntos mundiais dos últimos tempos. Como um vírus pode impactar tanto assim toda a população? Para responder essas e outras perguntas, hoje a gente vai conversar com um infectologista. O Saúde em Dia está no ar. Hoje nós estamos recebendo aqui no Saúde em Dia o médico infectologista Klinger Faico, que também é professor e pesquisador do Centro Universitário de Caratinga. Seja muito bem-vindo ao Saúde em Dia. Obrigado. O surgimento de um vírus desconhecido pela maior parte da população, trouxe muitos questionamentos sobre esse organismo, Então, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é um vírus? Então, Bia, esse é uma grande pergunta que a gente também tenta descobrir todos os dias, porque o vírus ele é um micro-organismo muito interessante. Existe uma grande discussão se ele é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo, mas isso é uma filosofia dentro da área da biologia. E é um micro-organismo que ele está presente em todos os reinos, em todos os seres vivos. Os vírus eles representam uma relação aí de causam doenças. Então é um problema para desde as plantas até os animais e chega até a gente nos seres humanos, A gente já conhece os vírus já tem algum tempo, Tanto é que nós já temos as outras doenças virais, como por exemplo o HIV, que surgiu na década de 80, que a gente até hoje não tem cura. A gente somos infectados mensalmente por algum vírus, seja um resfriado, As crianças aí, quando vão para a escola, começam a ter até 12 resfriados por ano, são causados por vírus também. A gente tem diarreias que são causadas por vírus. Então, são micro-organismos muito bem adaptados para causar doença. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque de principalmente criar novos tratamentos para o tratamento desses vírus. Porque como eles se integram ao material genético da nossa célula, então quando o vírus entra, ele cria uma maquinaria que ele é totalmente dependente, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue ter as suas funções vitais, para o funcionamento do vírus de uma maneira sozinha. Então o vírus, ele depende da nossa célula, depende das outras células, que o vírus ele não é uma célula, ele vai apropriar dessa maquinaria celular para estar fazendo as suas atividades, seu metabolismo, sua reprodução. Isso tudo ele vai se integrar ao material genético da nossa célula, então ele passa a tomar conta dessa atividade celular nossa e começa a comandá-la. Ele depende, então, dessa célula, desse organismo para se alojar, Essa é a formação dele. Isso é muito interessante também, porque, trazendo um pouco agora para o coronavírus, ano passado, no começo da pandemia, você lembra que a gente tinha algumas situações de, por exemplo, fazer uma compra no supermercado, chegar em casa e passar o álcool, Eu lembro também, no começo da pandemia, a gente chegava em casa, antes de entrar dentro do apartamento, você tirava a roupa toda, deixava o sapato separado, porque a gente não sabia a forma que esse vírus estaria se comportando, se ele tinha uma possibilidade maior de infecção ou não, ou se comportaria da mesma forma. E aí a gente descobriu que, como eles são hospedeiros intracelulares, eles vivem dentro da célula, a partir do momento que ele cai no ambiente, ele não tem mais tanta atividade, porque ele saiu de uma célula do nosso corpo, que estava utilizando para o seu próprio metabolismo, e caiu no ambiente. Quando ele cai no ambiente, ele vai perdendo a sua força, e hoje a gente sabe que isso não impacta na transmissão. Representando um princípio básico que a gente sabia de que o vírus ele é um hospedeiro intracelular obrigatório. Então ele precisa de uma célula para
para estar sobrevivendo e fazendo suas atividades. Quando ele vai para o ambiente, ele acaba perdendo essa atividade e a chance de a gente se infectar com a compra que a gente fez no supermercado, ela é muito, muito, muito baixa, né? A principal forma que a gente tem vai ser essa transmissão, né? Eu estou conversando com você sem máscara, por exemplo, e eu transmito, né, essas gotículas que quando a gente conversa, ela sai pelo ar e ela chega até você, essa gotícula contendo o vírus, e ele consegue infectar a partir de então a sua célula. O que a gente sabe até então sobre esse organismo no ar? Por quanto tempo ele sobreviveria, por exemplo, se uma pessoa infectada estivesse conversando aqui no ar? O que a gente sabe sobre isso? Então, a viabilidade dele também é por pouco tempo, né? Não sei, a gente não tem um tempo exato, mas quando a gente está num ambiente aéreo, a gente tem duas formas dessa contaminação. Então, a primeira forma de contaminação seria por essa fórmula de gotícula, né? A gotícula é aquela forma de suspensão que quando a gente conversa, né, a gente acaba fazendo com que essas gotículas elas se proliferem. Só que elas são partículas muito maiores, grandes. Essa gotícula ela vai até 1 metro de distância. Por isso, justifica o distanciamento que a gente preconiza de 1 metro de distância entre as pessoas. Porque justamente a gotícula que ela é maior, ela só vai até 1 metro de distância. E a segunda forma de transmissão, menos comum, é a transmissão por aerossóis. Os aerossóis, eles são partículas bem menores, que eles vão ser liberados no ambiente, principalmente quando a gente tosse, quando a gente tem um paciente que está entubado na UTI, que a gente vai fazer uma aspiração, vai mexer naquele sistema. Então, esses aerossóis, eles são partículas muito pequenas que ficam suspensas no ar e corre o risco da gente pegar. Então ele fica muito mais tempo, pelo próprio tamanho, né, pela própria densidade do aerossol, ele consegue ficar aí nadando no ar durante um tempo e o vírus consegue então, quando a gente respira e respira esses aerossóis, a gente contamina as pessoas. A gente está falando do comportamento do coronavírus. Qual que é a diferença aí, por exemplo, dessa transmissão de um outro vírus comum? Então, os vírus respiratórios, todos eles se comportam dessa forma, ou por gotícula ou por aerossol. E aí a gente tem outros vírus que eles vão estar, por exemplo, os vírus que causam diarreia, a gente vai ter uma contaminação quando a gente não limpa os alimentos da forma correta, ou a gente tem contato com o paciente pela mão também, né, que tá infectado por esse paciente, que foi no banheiro, não higienizou a mão, e aí ele vai e passa para você, e a gente tem muita mania de tocar no rosto, né, de colocar a mão na boca, e esse vírus, então, ele tem essa transmissão. Exemplo, esses vírus, os vírus que causam diarreia. E aí a gente vai ter outros vírus também que vão causar conjuntivite, que vão causar doenças no sistema nervoso central. E isso tudo é de pessoa a pessoa mesmo, essa transmissão. Você estava falando aí sobre o rosto. Os olhos também, que a gente usa a máscara tampando principalmente o nariz e a boca, né? Os olhos também, mas aí a gente tem os vírus que causam especificamente as doenças nos olhos, né? Então, a gente pode estar pegando. A transmissão do coronavírus, em especial por via ocular, ela não é tão significativa quanto pela via respiratória. Tudo é muito novo, né? Os estudos ainda eles estão sendo feitos, né? E as descobertas estão acontecendo, né? Sim. Isso é muito novo, mas um dado interessante para a gente discutir é que esses vírus, a gente tem os vírus que eles possuem DNA e os vírus que possuem RNA, que são tipos de material genético que a gente tem. Esses vírus de RNA, por exemplo, o coronavírus e outros vírus também, a gente tem uma interligação muito próxima com os animais. A gente tem um conceito hoje que é chamado de One Health,
que é uma saúde que ele advoga, que estamos todos nós interligados um ao outro, né? Então, tanto nós, como as plantas, como os animais, o meio ambiente, todos nós estamos em conjunto ligados, e quando a gente tem um desbalanço aí, afeta todo mundo. Como aconteceu, nós estamos aí desde finalzinho de 2019 aí com essa situação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, vai relembrar um pouquinho desse tempo, desses primeiros meses, que talvez os mais difíceis, né, porque é tudo muito desconhecido, mas isso vai ser daqui a pouco, no próximo bloco, não sai daí. O Saúde em Dia está de volta. Hoje nós estamos falando sobre vírus, ação e recuperação. Aqui ao meu lado está o Dr. Klinger Faico, infectologista, que está trazendo essas informações, nos enriquecendo, né, de informações, porque a gente precisa. A informação é o nosso principal aliado ali no combate a todos esses organismos e agora ainda mais o mundo inteiro em volta do coronavírus. Como é que foi esse primeiro momento? Quando chegou ao Brasil, você estava trabalhando, como é que foi esse impacto aí dentro de um hospital, por exemplo, receber esses primeiros pacientes, já que tudo era muito novo? Sim, realmente foi uma experiência difícil, né, na época, ainda continua sendo, mas aquela época a gente tinha um medo muito grande, né, porque o que a gente sabia, principalmente lá da Itália, né, que tem um perfil mais próximo da gente aqui no Ocidente, era que os profissionais de saúde estavam infectando muito e estava tendo uma morte considerável, né, das pessoas. E a gente não sabia a respeito de como era essa infectividade, de como que a gente iria estar atuando. E também a gente ficou assim meio estranhando se realmente o vírus ele teria um potencial de chegar até nós, de infectar, porque entre a descoberta e o primeiro caso aqui no Brasil foram aí praticamente 2 meses, né? Então, mas já desde o primeiro momento que a gente viu que o vírus chegou na Europa, a gente já começou a criar os nossos planos de contingência, de tentar criar os protocolos, prover os leitos, distribuir as unidades, para a gente poder começar a fazer o atendimento dessa doença. E naquela época, o conhecimento que a gente tinha era muito pouco, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente faz é a observação dos casos, para a gente saber como vai ser essa história natural da doença e as particularidades, né? Que a gente só aprende mesmo quando a gente está de frente a frente ao paciente e com os erros e acertos, toda a comunidade de médico, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente vai aprendendo com isso. No começo, nós passamos a valorizar mais os vírus, porque existe um conhecimento que a gente, nós médicos, negligenciávamos um pouco os vírus. E a gente gosta muito mais de bactéria do que vírus. Então, a gente passou a ter um olhar maior para os vírus, né? Os vírus respiratórios aí estamos, desde que o mundo é mundo, a gente pega gripe, resfriado, a gente teve a pandemia do influenza também em 2009, mas como a gente não tem muita coisa o que fazer assim de terapia, o nosso olhar é mais voltado para essa questão das bactérias. Mas é um pouco frustrante também, né, em relação aos vírus, da gente não ter tratamentos específicos, a gente não conseguir realizar e só fazer um tratamento, mas que é muito importante, que é o tratamento de suporte. E aí, quando a gente está falando de vírus, a gente tem que lembrar
que a gente não tem tratamento, por exemplo, para dengue, a gente não tem tratamento para chikungunya, a gente não tem tratamento para várias viroses que estão aí, até mesmo para a gripe, a gente, para os resfriados, a gente não tem terapêuticas específicas. Então, isso tudo foi uma grande mudança para a gente poder valorizar também as doenças virais que estão aí no nosso meio. Nesse primeiro momento, a gente observava uma variação de sintoma, né? Algumas pessoas apresentavam mais sintomas ou sintomas diferentes. A gente pode dizer, então, que o vírus, né, no caso do coronavírus, ele se comporta diferente dependendo do organismo? Sim, isso vai depender especificamente de fatores que a gente fala de fatores do hospedeiro, né? Então, é um paciente que já tem uma imunidade mais debilitada, é um paciente que já, por exemplo, fumou, tem uma arquitetura do pulmão já prejudicada, é um paciente que tem outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, que esse equilíbrio do corpo está fragilizado. Então, cada vírus, a gente não sabe qual é a resposta que a gente tem em cada paciente. Tem pacientes que ficam assintomáticos, tem pacientes que têm quadros graves, tem pacientes que evoluem para óbito, mas isso a gente não consegue prever especificamente. Eu já atendi pacientes com 26 anos que faleceram, que vieram a falecer com o vírus. E pacientes de 80 que tiveram alta, ficaram entubados e conseguiram recuperar. Então, como o nosso corpo, o corpo de cada um, responde a esse vírus, é o que mais é diferente, o que mais impacta e que vai depender de cada um. No geral, falando no geral, como que é a ação do coronavírus no corpo humano? É o pulmão que é o principal atacado? Sim, o pulmão é o principal órgão atacado. Então, com o vírus ele entrando, se multiplicando e tomando conta da maquinaria do pulmão, a gente vai perder a forma que a gente faz, a habilidade de fazer as trocas de gases. Então, de você pegar o oxigênio e colocar ele para dentro da célula. E com isso, a gente vai desenvolver, então, o principal achado, que é a hipoxemia, né, a diminuição da quantidade de oxigênio no sangue, que a gente vê, que as pessoas conhecem como a saturação. Então, quando eu não consigo fazer essa troca, a minha saturação ela vai caindo. E a depender do nível de comprometimento do pulmão, a gente vai ter que dar menos ou mais quantidade de oxigênio para o paciente. E com isso a gente tem vários aparelhos, né, vários suportes que a gente dá, o catéter nasal, a máscara ou até mesmo a intubação, que a gente consegue mensurar, colocar ali uma quantidade que vai de 0 a 100% de oxigênio, né? Exemplo, nós estamos respirando aqui um ar ambiente que possui 21% de oxigênio e o restante é de outros gases. Quando o paciente ele tem essa destruição do pulmão pelo vírus, chega-se até o ponto da gente ter que ofertar 100% de oxigênio sem outras misturas de gases. Então a gente faz um intensivo ali de oxigênio, porque o pulmão está com pouca parte viável para fazer essa troca. Então a gente tem que aumentar a quantidade de oxigênio que a gente está dando para o paciente. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, que a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o processo de recuperação de um organismo do coronavírus. Daqui a pouco a gente volta. De volta com Saúde em Dia, aqui ao meu lado o Dr. Klinger Faico, que está trazendo para a gente as informações. Agora a gente vai falar sobre o processo de recuperação desse paciente, né? O pós-Covid. A gente já tem algumas informações sobre esse processo de ação do vírus no organismo, mas e agora? Esse paciente pós-Covid, o que a gente tem de informação já sobre possíveis sequelas? O que a gente tem de informação? Bom, o Covid é realmente uma doença muito complexa.
e além dele ser uma doença complexa, a gente também o paciente ele passa um tempo internado, entubado, na UTI, e com isso ele vai desenvolver alguns problemas, né? Então, o primeiro deles, alguns pacientes não têm uma recuperação completa desse pulmão e vão precisar ir para casa dependente de oxigênio. Então, seja para o dia todo ou, por exemplo, em alguns momentos, como por exemplo para dormir. Então, essa sequela é uma sequela importante que a gente vê os pacientes que a gente não consegue fazer o desmame do oxigênio e ele tem que ir para casa com esse oxigênio, né? E fica o que a gente chama de dependência do oxigênio. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto são outras manifestações que a gente tem, por exemplo, tromboembólicas. Tem muito paciente que acaba desenvolvendo um tromboembolismo pulmonar, uma trombose venosa profunda. Isso a gente também vê com frequência. São pacientes que já têm outros fatores de risco e o vírus propicia esse surgimento dessas doenças. E, atrelado à internação na UTI, esses pacientes eles ficam entubados, sedados por muito tempo, faz uso do que a gente chama de bloqueadores neuromusculares. Então, a gente bloqueia todos os músculos do paciente e o paciente só fica mesmo a ação do ventilador, para a gente melhorar a ventilação do paciente usando esses bloqueadores neuromusculares. E o Covid também é uma doença que a gente gasta muito tempo para a recuperação do paciente. Então, o paciente que ele é entubado, ele fica 15, 20 dias só no ventilador, para a gente tentar recuperar esse pulmão dele. E com isso a gente vai ter várias complicações decorrentes da internação. Para o paciente é um momento de sofrimento também, um pouco de sofrimento, né? Porque você imagina, você perdeu a consciência, estavam ali no coma induzido, e então a gente tem o surgimento de problemas que vão desde estresse pós-traumático da doença, alterações cognitivas, e mudanças também que a gente vai ter em todo aquele corpo que ficou ali sem estar fazendo atividade. O pulmão ele desaprende a respirar da forma correta, precisa de fazer essa recuperação na fisioterapia. A gente tem perda de força muscular. Isso são várias coisas que estão atreladas aí a qualquer paciente que fica internado muito tempo em terapia intensiva, mas principalmente no Covid, porque a gente sabe que a média de permanência deles é um pouco maior do que dos pacientes não Covid. Você tem atuado também como pesquisador, né? O fazer ciência agora, essas informações colhidas neste momento aí, com esses pacientes aí, são de muita importância, né? De muita importância para a gente poder provisionar um pouco, melhorar as condições de internação dos pacientes, talvez a gente começar uma reabilitação mais precoce, a gente tentar criar formas de minimizar esses problemas durante a internação. Então, o que as nossas pesquisas a gente tem tentado realizar é identificar esses problemas para a gente poder ter ações mais específicas. Quais fatores durante a internação vão estar ligados com essas maiores complicações? E se a gente identifica isso, a gente consegue agir nesses fatores para a gente poder minimizar ou melhorar a estadia do paciente dentro da terapia intensiva. A gente falou aí sobre o tratamento, mas existe alguma forma, algum medicamento que eu posso tomar que vai preparar o meu corpo, ou que vai me prevenir de um caso grave de coronavírus? Não existe isso. Isso é uma coisa que já está muito bem estabelecida, né? Essa prevenção aí que as pessoas fizeram durante muito tempo não serviu para nada, né? Porque os pacientes continuaram
sendo infectados, os pacientes continuaram vindo graves para a gente e nenhum estudo conseguiu comprovar que essa prática seria uma prática benéfica para os pacientes. Nosso caminho agora é a vacinação, né? O nosso caminho já é bem claro para todo mundo que é a vacinação. Durante muito tempo a gente ficou nessa guerra aí, se iria vacinar, se não iria, se a vacina é boa, se a vacina é ruim, e esse descrédito que foi dado à vacina também, mas a gente vê que com o passar do tempo, com as taxas de vacinação sendo ampliadas e chegando para todo mundo, a gente já observa aí a redução dos casos, né, em todo o Brasil. A vacina para todos, né? A gente tem alguns casos especiais, por exemplo, as mulheres grávidas. Tem algum tipo de preocupação em relação a essa infecção do coronavírus nessas mulheres? Sim, né, as grávidas elas já são um grupo de risco, né? Porque a gravidez ela envolve todas as modificações no organismo materno que são diferentes das mulheres não grávidas. E elas são prioridades também para a gente estar vacinando para evitar, porque naturalmente a gente já tem algumas restrições, algumas mudanças no corpo da grávida, então a barriga ela aumenta, ela diminui o tamanho do pulmão e com isso, um exemplo, né? Com isso, uma infecção de um vírus, uma pneumonia pelo vírus, pelo Covid-19 nessa mulher, ela é muito mais grave do que numa mulher que não esteja grávida. Então ela também é uma prioridade nossa de vacinação, com as vacinas que são recomendadas para a gravidez. As variantes, esse processo de mutação, o vírus ele fica mais forte? É correto dizer assim? As mutações elas acontecem a todo momento nos vírus. Algumas mutações elas são prejudiciais para o vírus e essas mutações elas acontecem ao acaso. Em algum momento essa mutação ela vai ter um sucesso evolutivo em comparação às demais e a gente passa a selecionar essas que são mais bem adaptadas. Então, se surgir uma variante que ela consegue escapar do sistema de defesa das vacinas, isso é muito preocupante, porque ela vai ser selecionada positivamente, né? Ela vai conseguir ter sucesso em relação às outras, vai infectar mais pessoas e vai infectar o maior número de pessoas. E com isso, mesmo as pessoas que forem vacinadas, elas vão ter a doença. No nosso contexto, um estado de pandemia, né, um cenário de pandemia, a gente precisa se cuidar, cuidando da gente, a gente cuida do outro também, né? Com certeza. Isso é a maior prova de que a gente estamos todos interligados, né? E tudo o que acontece do outro lado do mundo interfere a gente aqui. Dr. Klinger, muito obrigada por trazer todas essas informações para nós aqui, para todos os telespectadores aqui do Saúde em Dia. Seja bem-vindo muitas outras vezes aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Para você de casa, a gente se vê no próximo encontro, no próximo Saúde em Dia. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.